Olá pessoal, eu sou o professor Domingos Teles e estamos aqui para falar um pouco da história de São Benedito, porque estamos comemorando agora no próximo dia 25 de novembro, 150 anos, uma data especialíssima. São Benedito, que oficialmente foi considerado aí um município em 25 de novembro de 1873. Povos originários, os índios tabajaras, aqui em São Benedito, quando chega aqui à nossa terra a pessoa que nós consideramos como fundador de São Benedito, o índio Jacó. Jacó vem com uma missão de poder catequizar, levar a religião católica aos indígenas. E vem aqui ser uma espécie de protetor. De fato, ele foi um protetor dos índios tabajaras. E a gente nessa caminhada como historiador e principalmente tendo como foco principal a história do nosso lugar, já que somos um divulgador e amante da história local, todos os anos levamos alunos aos principais pontos históricos de São Benedito. E ontem mesmo nós tivemos com alunos do Colégio Professor Alice do Carmo Oliveira, o CEPAC, visitando esses pontos, porque, repito, é uma data super importante para o São Beneditense, esse próximo dia 25 de novembro agora de 2023. Nós começamos pela Praça do Padroeiro, que fica no bairro do Cruzeiro, aqui em São Benedito. Lá está a estátua de São Benedito, naquela praça, e os alunos conheceram um pouco mais da história do santo italiano São Benedito, que dá nome à nossa cidade. E por quê? Porque o índio Jacó, grande benfeitor em São Benedito, protetor dos tabajaras e, como a gente diz, fundador de São Benedito, pode-se dizer, ele era devoto de São Benedito, do santo italiano. E quando ele veio aqui para a Serra da Ibiapaba, especificamente para São Benedito, ele trouxe uma imagem de madeira, né, de São, correspondendo a São Benedito, porque ele era devoto de São Benedito. E essa imagem ficou numa pequena capela aqui, onde hoje fica a Igreja Matriz de São Benedito, centro da cidade, às margens do rio Arabê. E aí ele fez uma pequena capela de palha e colocou a imagem. Ali também ele se estabeleceu com alguns índios tabajaras e começou a sua missão em São Benedito. Outro ponto histórico é a própria Igreja Matriz, né? Ela tem uma referência muito grande para os católicos em São Benedito, né? E exatamente por ter ficado ali onde praticamente a cidade começou e por ser um templo de fé, de orações e um templo muito também querido pelos católicos aqui de São Benedito. Bem próximo à igreja Matriz de São Benedito, nós temos outro local histórico para a nossa cultura histórica aqui de São Benedito, que é a casa do filósofo, a casa onde nasceu o filósofo Farias Brito, um dos mais conhecidos no seu tempo, especialmente aqui na América do Sul. E essa casa pertence à família Banhos, Dr. Bueno Banhos, um político, médico e também bastante respeitado, conhecido de São Benedito, morou ali por muitos anos e a casa ainda pertence à família. E os alunos conhecem um pouco mais dessa figura tão importante para a nossa história, que foi o filósofo Farias Brito.
No centro da cidade, ainda, onde a gente pode dizer o miolo do centro, nós temos também pontos históricos importantes, como a Prefeitura Municipal. Sempre a gente leva alunos, porque aquela fachada, ela faz parte da arquitetura de uma época em que os casarões, né, tinham fachadas lindíssimas, e a Prefeitura Municipal se destaca, pelo menos a sua fachada ainda tem a construção originária da sua época. E lá a gente aproveita para falar do poder executivo, dos poderes que constituem um município, porque logo em frente tem a Câmara Municipal de São Benedito, poder legislativo, e tem também o calçadão Espaço do Povo, onde fica a Coluna da Hora de São Benedito, um local de referência principalmente para os mais jovens das décadas de 60 e 70, era um ponto de encontro, a Coluna da Hora, e também um ponto marcante, uma referência, devido às suas badaladas, quando o relógio funcionava com aquela hora correta, exato. Hoje ele funciona, mas não tem mais aquele sincronismo de horas assim, tendo como referência o horário de Brasília. Mas é bom falar sobre a Coluna da Hora, prefeito Arthur Gomes Souza, que construiu a Coluna da Hora, como ela foi importante para a juventude da época e como ela ainda é uma referência para nós. Então temos pontos importantes na cidade, como os Correios, que é um prédio também que há uma preocupação muito grande por parte de nós historiadores, pois a gente sonha que aquele prédio seja tombado, porque corre um risco, se um dia os Correios, por exemplo, forem privatizados, nós percamos aquele prédio. E não é interessante, pois conta muito da cidade de São Benedito. Outros 2 pontos históricos a gente tem no bairro do Quadro, quando a gente encontra a Igreja Matriz, a Igreja São Francisco, que foi construída com a ajuda dos São Beneditenses. Os São Beneditenses colocaram a mão na massa, por assim se dizer. Por exemplo, o alicerce daquela igreja, as pedras que eram levadas para que os pedreiros pudessem fazer o alicerce, foram para os São Beneditenses. Minha mãe, por exemplo, ela contava que quando jovem, adolescente, ajudou a levar aquelas pedras, era um trabalho da população. Né? E lá tem também a Esplanada Franciscana, tem a Praça dos Índios Tabajaras, povos originários de São Benedito, uma praça também que nos traz boas lembranças, recordações, e nos alerta e nos diz a importância dos índios para a história desse município. Ao lado nós temos um colégio que leva o nome do grande Farias Brito, né, filósofo que nasceu em São Benedito. Se dirigindo de novo ao centro, nós temos um marco importante, que é a Praça Centenário, bem no centro de São Benedito, ao lado do calçadão Espaço do Povo. Praça Centenário, que muita gente, eu particularmente não gosto, quando eu vejo alguém chamando Praça do Lápis, devido àquele monumento que tem bem no centro da praça, no meio da praça, aquilo é um obelisco. Aquilo é um obelisco. Muitas cidades no mundo têm seu obelisco para retratar o momento histórico daquela cidade. E nós temos a Praça Centenário, né, que foi inaugurada no dia 25 de novembro de 1973, para comemorar o centenário de São Benedito. Então, é um ponto de referência, um ponto importante que fala da nossa história e que ali não é Praça do Lápis, de forma nenhuma. Né? E eu gosto sempre de dizer, aquilo ali é um obelisco e é um monumento em comemoração aos 100 anos de São Benedito. Claro que nós não podemos deixar aqui de falar do turismo religioso de São Benedito, que é
o Santuário Nossa Senhora de Fátima, outro ponto bastante visitado não só para os são-beneditenses, mas também para pessoas que vêm do Maranhão, do Piauí, do Rio Grande do Norte, Alagoas, de todo o estado do Ceará, né? Esse monumento incrível de fé, de esperança e que fica no bairro Nossa Senhora de Fátima. Portanto, aqui eu retratei, procurei passar para vocês pontos históricos, né, da cidade de São Benedito. Nós temos pontos maravilhosos, pontos que têm uma história linda e que cabe a nós, historiadores, passarmos isso para frente, passarmos para a nossa juventude, para as futuras gerações, porque São Benedito é uma cidade muito linda e tem muito a contar, né, para os cearenses.